Olá, galera do nono ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Pega o material de Química, certo? O nosso livro 2. Vamos dar continuidade ao conteúdo. Vou fazer hoje a correção da página 25 e 26. Vou fazer uma breve revisão de resolução de exercício, certo? Com essa resolução desse exercício, eu vou aprofundar mais ainda esse conteúdo que é super importante para vocês, certo? E hoje vai ficar um trabalho avaliativo, certo? Para ser resolvido, ok? Em cima desse conteúdo que eu vou fazer hoje a revisão, certo? Já como eu tinha falado anteriormente, ele é muito importante, ok? Vamos lá começar com a nossa correção. Vamos lá. Primeira questão, que se encontra na página 25. Ela fala assim: para reforçar os conhecimentos sobre a estrutura do átomo, complete as lacunas correspondentes. O número de prótons de qualquer átomo é igual ao número de elétrons e, como consequência, o átomo é eletricamente neutro, certo? A soma de prótons mais nêutrons é chamado de massa, que é representado pela letrinha A maiúsculo, indicada pela letra A. O átomo de mercúrio, que é este aqui, possui 80 prótons, que é esse númerozinho que fica aqui antes da letra, 120 neutro. Tia, de onde saiu esse 120? 200 menos 80, certo? 120 neutros. E 80 elétrons, certo? Aí, agora a segunda questão. Complete a seguinte tabela com as quantidades de prótons, nêutrons e elétrons, e um número atômico e um número de massa. Vamos lá fazer? Pronto. Prótons, o bromo, né? O bromo, ele nos deu o número atômico e ele nos deu o número de massa, certo? Mas esse número atômico, gente, esse número atômico que é representado pela letra Z, vamos começar a revisar essa parte. Ele é igual, o número atômico é igual ao número de prótons e ao número de elétrons, certo? Então, se o número atômico é 35, o número de prótons, 35 também. O número de elétrons, 35 também. E o número de nêutrons? Como eu descubro o número de nêutrons? É o número de massa menos o número atômico, não é? Então, vamos fazer. No caso, 81 menos 35, que dá 46, certo? Agora, vamos para o selênio. O selênio, ele nos deu o número de elétrons e ele nos deu a massa. Ele nos deu esse e esse daqui. Como descobrir o número de prótons? O número de prótons é igual ao número de elétrons. E o número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual também ao número de prótons. Não esqueça dessa observação, já revisando essa parte. Agora aqui o bário. O bário, ele nos deu o número de prótons e ele nos deu a massa. Mas o número de prótons, ele é igual ao número de elétrons e igual ao número atômico, certo? E como descobrir o número de nêutron? Você faz o número de massa menos o número atômico, que dá 81, certo? O urânio, ele nos deu o número de nêutrons e ele nos deu o número atômico. Se ele nos deu o número atômico, com ele eu tenho o número de elétrons, que é 92 também, e o número de prótons, que é 92 também, certo? Já que eles são iguais. Já que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Certo? Como descobrir o número de massa? O número de massa será igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, que dá 238, certo? Agora, o iodo, ele nos deu o número de prótons e nos deu o nêutron. Como descobrir o restante? O número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. Como descobrir o número de massa? O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, que vai dar 127, ok? Tá aí a primeira e a segunda questão. Vou apagar para a gente ir para a próxima.
Preste atenção que junto com essa correção, eu estou fazendo a revisão desse conteúdo para o trabalho ser realizado, o trabalho avaliativo. Não respondam de qualquer forma. Leiam, assistam e reassistam esse vídeo para fazer um trabalho bem feito, certo? Vamos aqui fazer a próxima questão, questão 3. Vamos ler aqui, ó. O elemento químico urânio possui os isótopos 234U, 235U e 236U. Sendo o número atômico Z igual a 92, qual será o número de nêutrons de cada isótopo? Porque todos os isótopos são representados pelo mesmo símbolo U. Vamos lá fazer? Essa é a terceira questão, certo? Como fazer isso aí? Pronto. O primeiro aqui, gente, ele fala que o, 234. Pronto. Aí o que ele nos diz? Sendo o número atômico Z igual a 92, qual será o número de nêutron de cada isótopo? Ele quer saber o número de nêutron. Como fazer? O número de nêutron será igual a massa menos o número atômico. De onde é que a senhora está tirando essa fórmula? Essa fórmula, gente, sai da fórmula do número de massa. O número de massa não é igual a número atômico mais o número de nêutrons, não é? Então, o número de nêutrons será igual ao quê? Ao número de massa menos o número atômico, certo? Foi daqui, ó, que essa fórmula saiu. Vamos descobrir o número de nêutrons. O número de nêutrons será igual. Qual o número de massa? 234, que já tem lá no nosso elemento. Qual o número atômico? 92, que ele fala aqui, ó. Então, o nêutron aqui desse primeiro elemento será 142, certo? Agora o outro, o 235. Vamos lá. Mesma fórmula. Qual o número de nêutron? O número de nêutron será igual a 235 menos 92. Qual será o número de nêutrons? O número de nêutrons será igual a 143, certo? O outro agora, o 236, do mesmo jeito, galerinha, será igual ao número de nêutrons, será igual a 236 menos 92. Qual será o número de nêutrons? 236 menos 92, 144. Certo? Todos os isótopos, revisando essa parte também, todos os isótopos são representados pelo mesmo símbolo, já que são isótopos. Aí, todos os isótopos são representados pelo mesmo símbolo, porque todos possuem 92 prótons. O que é que isso significa? Se todos possuem 92 prótons, gente, está falando aí do mesmo elemento. Por quê? Porque o número de prótons, a gente já aprendemos no vídeo passado, que o número de prótons, ele é igual ao número atômico, que é igual ao número de nêutrons, que é igual ao número de elétrons, desculpa. Ó, o número de prótons, que no caso é 92, é igual ao número atômico e é igual ao número de elétrons. Se o número de prótons é 92, o que é que isso significa? Que o número atômico é 92. Então, o que é que isso significa também? Que essa questão aqui, ela fala do mesmo elemento. Se o número atômico for igual, isso significa que esses três aqui estão falando do mesmo elemento, certo? Agora, sim. Portanto, pertence ao mesmo elemento químico, como eu tinha falado, e a continha sai do númerozinho de massa, certo? Copie, se no livro não tiver espaço, faça no caderno, colocando as devidas datas. Para a gente ir para a nossa quarta questão. Sempre que você tiver um elemento químico que tem o mesmo número atômico, então o que é que isso significa? Que você está falando de um mesmo elemento químico. Se ele tiver o mesmo número atômico, você está falando do mesmo elemento químico. Já que aqui era 92, esses três aqui são iguais, certo? Nossa quarta questão. Com relação à estrutura do átomo, assinale a alternativa correta. O átomo é maciço? O átomo, ele é oco? Não, eles não são.
Então, aqui já é falsa. Olha a B. A massa do átomo está fundamentalmente concentrada no seu núcleo? Calma, a gente volta já para ela. Vamos analisar a C. No núcleo encontra-se prótons e elétrons? Não. O elétron ele vai se encontrar na eletrosfera, não no núcleo. No núcleo encontra-se prótons e nêutrons. No núcleo encontra-se prótons e nêutrons e não elétrons, certo? Aqui é nêutrons. Faço a correção aí também no de vocês para justificar, para saber onde é o erro, certo? Nêutrons. Certo? Vamos analisar o D. A massa do elétron é igual à massa do prótons? Não. A massa do nêutron é praticamente igual. Então, aqui já não é falsa também. O item átomos de um mesmo elemento químico são iguais? Não são. É errado. Então, no caso, a correta, na questão 4, a correta seria o item B. Certo? Pronto, vamos apagar aqui para a gente ir para a quinta. Quinta questão. Identifique as partículas cujas características estão citadas na tabela. Carga negativa, estamos falando de quem? Dos elétrons. Carga zero, se não tem carga, ele é o quê? Nêutron. Carga positiva, prótons, certo? Vamos para a próxima. Questão 6. Ó, questão 6. Sejam os elementos. Deixa eu pegar aqui no meu livro que está melhor. Sejam os elementos A, B e C de números atômicos ímpares consecutivos e crescentes na ordem dada. Sabendo que A e B são isótopos, o que isso significa? Já revisando. Se são isótopos, eles possuem a mesma massa. O A maiúsculo, eles são iguais, já que são o quê? Isóbaros. E que B e C são isótonos. O que isso significa? Isótonos possuem a mesma quantidade de nêutrons. Determine o número de nêutrons de B. Determine o número de nêutrons de B. Vamos colocar logo esse esquemazinho aqui, ó. A partezinha, o elemento A que ele nos dá. Aqui eu tenho 53, aqui eu tenho 110, né? O B, qual seria? Qual é a informação que eles nos dão? Seja os elementos B e C de números atômicos ímpares, consecutivo e crescente. Então, no caso, o B aqui, continua sendo aqui 110, aqui 55 e aqui 55, ó. Esse outro elemento C já seria o quê? 57, 112 e 55. Por que, tia? Porque esses dois aqui, ó, eles são isóbaros. O que são isóbaros, tia? O mesmo número de massa, certo? E o B com o C, eles são isótonos. O que isso significa, tia? Isótonos, o mesmo número de nêutrons, ó. Ok? A nossa resposta vai sair desse esquema. Agora vamos responder o item A. O número de nêutrons de B é igual. Vamos lá. Começa aí pelo número de massa. O número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Ah, tia, eu tenho um número de massa, não é? Tenho A no B, que é 110. Esse aqui, ó, 110. Tia, eu tenho o número atômico, não é? Tem, que é 55. Eu quero saber o que, tia? O número de nêutrons, não é? Então, vamos lá. O número de nêutrons será igual a 55. Tia, como é que faz isso aí? O que é que eu faço? Eu vou pegar, ó, 110. O 55 que está positivo, ó, passa para cá negativo. Igual a N, que é igual ao número de nêutrons, 110 menos 55, que dá justamente 55, certo? Esse é o item A, aqui o item A.
O item B, o número de massa do elemento C, o número de massa desse elemento C aqui. Como encontrar? Pela mesma forma, né? O número de massa igual ao número atômico mais o número de nêutrons. O número de massa será igual. Qual o número atômico? Lá no elemento C, 57. Qual o número de nêutrons? 55. Soma que eu vou ter o número de massa, que é quanto? 112. Certinho? Fizemos aí a questão 6. Vamos para a questão 7. Deixa eu apagar. Dê uma pausazinha no vídeo, copia bem direitinho, para quando terminar aqui, for resolver o trabalho, saber resolver rapidez. Próximo. Questão 7. Com base no diagrama de Linus-Pauling, faça a distribuição eletrônica de cada elemento a seguir. Tia, vamos relembrar esse diagrama de Linus-Pauling. Vamos lá. Que é esse daqui, ó. Pronto. Eu tenho as camadas ou níveis, que são a camada K, camada L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas. Cada camada dessa, elas têm um número máximo de elétrons por nível. O número máximo da camada K, 2. O número máximo de elétrons da camada L, 8. Na camada M, 18. Na camada N, 32. Na camada O, 32 também. Na camada P, 18. E na camada Q, 2, certo? Essa parte aqui, ó, é o número máximo de elétrons de cada camada, certo? Cada camada dessa, cada nível desse, possui os seus subníveis, que são quais? S, P, D, O e F, né? Onde o subnível S, ele recebe no máximo 2 elétrons, como você está vendo aqui, ó. O número P, a letrinha P, ele recebe no máximo 6 elétrons. O que significa no máximo? Que pode ser menos, só não pode ser mais. O subnível D, ele recebe no máximo 10 elétrons. E o subnível F, ele recebe no máximo 14 elétrons. Tia, esse no máximo significa que pode ser menos, só não pode ser mais, certo? A distribuição eletrônica, gente, vamos partir com essas informações aqui do diagrama de Linus-Pauling, certo? Lembra a quantidade de cada subnível e sempre você vai fazer a distribuição eletrônica no sentido da seta. Como assim, tia? Eu estou no 1S2, a seta terminou. O que é que eu vou fazer? Vou lá para o início da seta. Depois de 1S2, eu vou ter 2S2. A seta terminou. O que é que eu faço? Eu vou lá para o início da seta. Qual é o próximo? 2P6. Depois do 2P6, eu vou ter o quê? 3S2. A seta terminou. O que é que eu faço? Vou lá para o início da seta. Qual o próximo? 3P6 e depois 4S2. Sempre no sentido da seta. Quando chegou na ponta da seta, vai para o início. Tia, me explica como é que eu faço para construir esse diagrama? Com as 7 camadas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sendo que primeiro vem o subnível S e ele pode receber no máximo 2 elétrons. Depois eu vou para o subnível P, ó, 2, 3, 4, 5, 6, só com P. Depois eu vou para o subnível D, 3, 4, 5, 6, só com o subnível D. E depois eu vou para o subnível F, 4F14, 5F14, certo? É assim que faz a construção, ó. O 5, todo mundo aqui 5, ó, 6, 7, 4, 3, ó, 2, 1, sendo que a distribuição eletrônica é no sentido da seta, certo? Vamos resolver agora as questões com essa minha explicação, certo? Vamos aqui. Com base no diagrama lá de Linus-Pauling, faça a distribuição eletrônica de cada elemento a seguir. O Fzinho, quem é esse F? O ferro. Como é que eu faço a distribuição eletrônica dele? O ferro, ele tem número atômico, ele tem a quantidade aqui, 9. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá no meu diagrama do Linus-Pauling, que é esse aqui, ó. O ferro, ele tem 9 elétrons. Então, vamos lá. Como é que eu começo? Na primeira parte aqui, ó.
1s2. Vou fazer mais aqui. O ferro, né? 9. Vamos lá. 1s2. Depois do 1s2, ó. 2s2. Depois do 2s2, 2p6. Ó, a seta terminou, vai para o início dela. 2p6. Quantos elétrons já temos? 6 mais 2, 6, 7, 8. 8 mais 2, 8, 9, 10. Vixe, tia, passou. O que é que eu faço? Qual foi o meu último? Foi 2p6. Pode ser menos, só não pode ser mais. Então, bota o quanto aqui? 5. Ó, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Essa é a minha distribuição eletrônica do ferro. Qual é o outro? O titânio. Ti com 22 elétrons. Vamos lá. Do mesmo jeito, começa 1s2, depois 2s2, depois 2p6, próximo 3s2. Já tenho quantos elétrons? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até o 22, certo? Pronto, 3s2, 3p6. Próximo, 3p6, 4s2. Depois o 4s2, 3d10. 3d10. Vamos contar quantos elétrons já temos? 10, 16, 18, 20, 26, 28, 30. Eita, tia, passou. O que é que eu vou fazer? Eu vou mexer lá na minha última camada. Eu parei no 3d10. Pode ser menos, só não pode ser mais. No caso, será, depois do 4s2, será 3d2. Pra quê, tia? Para dar a quantidade de elétrons, que são 22 elétrons que o titânio possui, certo? Tá aí o item A, tá aí meu item B. O item C agora, ó. O item C, vamos lá começar. Quem é? É o gálio. Ga com 31 elétrons. Vamos lá fazer a distribuição eletrônica dele. Deixa eu apagar logo lá em cima, certo? Copie, dê uma pausa, fazer a C mais em cima para não ficar no meio do diagrama de Linus Pauling, para a gente poder entender direitinho. Pratique fazer o diagrama no caderno de vocês sem olhar, vê aí as regrazinhas direitinho, certo? Para na hora que estiver realizando uma prova, não ficar olhando o diagrama direto. Vamos lá. É o galho, né? Agora, o galho com 31 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. No início da seta, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, obedecendo a seta, certo? Depois, 3s2. Depois do 3s2, 3p6. Depois do 3p6, 4s2. 4s2. Depois do 4s2, 3d10. Depois do 3d10, 4p6. Mas se eu botar o 4p6, vai passar de 31. Então, eu vou botar o quê? 4p1, certo? Para não passar de 31, ó. 10, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 com 12, certo? Que dá a quantidade aí de elétrons. Foi o item C. Agora o item D. Quem é o meu item D? O item D é o bário, com 56 elétrons. Deixa eu apagar, fazer o D aqui em cima também. Vamos lá. Item D é o bário com 56. Vamos lá. 1s2, 2s2, no sentido da seta. Depois 2p6, depois 3s2, depois do 3s2, 3p6, depois do 3p6, 4s2, no sentido da seta, galerinha. Depois do 4s2, 3d10, não é? 3d10, depois do 3d10, 4p6, tia não passou não,
Não, ainda dá para fazer o 5S2. Depois do 5S2, 4D10. 5P6 e 6S2. Depois do 5P6, eu tenho um 6S2. Deu bem certinho, certo? Sem precisar diminuir. Ótimo. Lembrando que eu só posso diminuir lá na minha última, certo? Lá na minha última parte lá, ó. Tipo, eu não posso diminuir lá no 5P6, porque ainda tem o 6S2, certo? Não esqueçam disso. Tá aí o item D, vamos fazer o item E, que é o chumbo, né, para terminar essa questão. Sempre pausa o vídeo, gente, para copiar. Dá uma pausazinha, copia. Se não der no livro, faça no caderno. O item E. O item E temos o seguinte, é o chumbo, né, com 82 elétrons. Vamos lá fazer. Chumbo PB 8, 2. Vamos lá. Chumbo, 1S2, depois 2S2, depois 2P6, depois do 2P6, 3S2, ó, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, certo? Depois do 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, depois do 4P6, 5S2, no sentido da seta, galerinha. 4D10, 5P6, 4F14, 5D10 e 6P2. Terminou aonde? No 6P2. Se eu botar o 6P6, passa da minha quantidade de elétrons, certo? Lembrando, pode ser menos, só não pode ser mais. Pagar para a gente ir para a próxima questão. Pronto. Próxima, questão 8. Vamos ler aqui. Os elementos químicos, o elemento químico, né, polônio, foi isolado pela primeira vez em 1898. Ele recebeu esse nome em referência à Polônia, terra natal. O polônio foi descoberto a partir do minério de urânio. É um elemento raro, extremamente radioativo. O número atômico dele é 84 e o número de massa 210. Com base nessas informações, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas, certo? Vamos aqui o item A. O átomo de polônio, no seu estado fundamental, apresenta distribuição eletrônica igual. O polônio, ele tem que chegar, o número atômico dele é 84, não é? Então, vamos lá. A distribuição eletrônica dele é justamente essa. Então, está verdadeira, certo? Se quiser testar, faça a distribuição eletrônica do polônio. F. A camada de valência do átomo de polônio no estado fundamental é 6P4. Vamos revisar o que é a camada de valência. Pronto. Eu tenho a minha distribuição do polônio. Deixa eu copiar aqui para ficar melhor a visualização. 1S2. 2S2, 2P6, 3S2, depois de 3S2, 3P6, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, depois do 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10 e 6P4. Essa é a distribuição eletrônica do polônio,
né? Aí ele fala, a camada de valência. O que é a camada de valência? É a maior camada, certo? Então, no caso aqui, ó, onde será a minha camada de valência do polônio? Será essa daí que ele fala? 6P4? Será ela? Tia, ela não é a maior? Sim, mas se tu observar, tem outra aqui com 6, ó. Então, a camada de valência do polônio será quem? Será o 6S2 e o 6P4, certo? Não só aquela do final, certo? Será essas duas. E se perguntasse, quantos elétrons tem na camada de valência do polônio? 4 mais 2, 6 elétrons. Certo? Então, no caso, por isso que essa segunda aqui está falsa. Olha a outra. A distribuição eletrônica do ânion, polônio 2O, o PON-. O que significa? Que ele ganhou 2 elétrons. Fica do mesmo jeito? Não, se ele ganhou 2 elétrons, ele vai ganhar 2 aqui, ó. Seria 6P6, certo? Por isso que está falsa. Ok? Você tem que adicionar 2 elétrons. Pronto. E a última, o subnível mais energético do polônio, é sim o subnível mais energético, é o último, é sim o 6P4, por isso que está verdadeira, certo? Com isso, a gente faz aí essa revisãozinha. Deixa eu só colocar essa parte aí de olho na prova. Me dá o gabarito para vocês. Essa primeira aí de olho na prova, você vai colocar aí, é uma questãozinha do Colégio Naval, certo? Vamos lá fazer. Nenhum ser humano é completamente igual ao outro. Da mesma forma, na química, elementos distintos apresentam propriedades distintas. Por mais que encontremos semelhança de comportamento entre os integrantes de um mesmo grupo ou família, há sempre aquele detalhe que, assim como nos seres humanos, faz com que sua natureza seja particular e única. A identidade do elemento químico é representada por... Qual é a representação aí dela? Essa parte aí de olho na prova. O que é que você pode colocar? Qual será a solução dela? Pesquisaram? Vamos ver aqui a segunda. A asidade de alguns materiais podem ser determinada pela utilização de uma técnica conhecida como datação por carbono. O carbono é um isótopo radioativo natural do elemento químico carbono Z igual a 6. E possui... Qual é a alternativa? A segunda questão, número de massa igual a 14. Então, a primeira questão é seu número de prótons, que é o item A, e a segunda é o item C, certo? Ok? Faço aí ela, tá aí o gabarito. Revisem. Assistam a quantidade de vezes que for possível esse conteúdo, que com a correção dessa atividade, eu fiz a revisão desse conteúdo que é super importante para entender os próximos capítulos. A gente vamos aprender a fazer ligações químicas, gente, que precisa disso aqui, precisa entender o que é a camada de valência, precisa saber como distribuir, certo? Precisa saber quantos elétrons ele tem na sua camada de valência, principalmente. Certo? Então, eu vou encerrar a aula. Fique com Deus. Assim que terminar o vídeo, resolvam o trabalho avaliativo, certo? É um trabalho avaliativo, a gente estamos avaliando vocês. Então, resolvam com calma e com certeza que você está fazendo a coisa certa, ok? Tchau, fique com Deus. Até a nossa próxima aula.